um pouquinho, que é o impacto silencioso que esse desperdício traz. E é um impacto não só ambiental, ele é financeiro também. Quero mostrar um pouquinho desse custo invisível que a gente às vezes não percebe por não sair do próprio bolso da gente. Aqui estão alguns de nossos clientes. A gente está com uma mesa ali fora, o tempo aqui é curto para falar de tudo, mas já me coloco à disposição, eu e minha equipe ali, para tirar dúvidas depois do que remanescer de dúvidas aqui da minha fala. Na verdade, quando a gente inscreveu esse tema, ainda, inclusive a semana passada nós estivemos em Uberaba, eu estava a caminho de Uberaba, me deparo com essa notícia, que a gente já entrou numa crise hídrica absurda em São Paulo, por conta do nível dos reservatórios e grande possibilidade de repetir a crise que a gente teve na virada do ano de 2013 para 2014. E nessa matéria, que eu até coloquei o link ali, aqui eu quis trazer, por a gente estar aqui no interior, às vezes parece que é distante da gente. E nessa própria matéria, ele cita que em Bauru, a gente já está com esse mesmo problema. A gente tem bairros que chegam a ficar em 72 horas sem água. E eu creio que outros municípios do interior também. Essa importância da gente falar de água sempre que a gente puder. Aqui eu quero colocar um pouco da dimensão, né, da segurança hídrica que a gente fala, porque a nossa prioridade é a humana, nós precisamos de água para viver, mas a gente precisa de pensar nas outras dimensões, a econômica, porque sem a dimensão econômica a gente não tem agricultura, não tem essa parte produtiva, que é o que nos dá alimento, não tem essa parte ecossistêmica, né? A gente tem muitos desastres naturais pela má gestão da água. E uma outra parte é essa resiliência, de como a gente lida com esses eventos extremos, seja de seca, seja de precipitações. Aqui eu quis mostrar um pouquinho a evolução do consumo de água. E ela só cresce. A gente vê que é progressivo esse crescimento. A gente tem aí na primeira faixa o nosso maior consumo é na irrigação para garantir a alimentação, né? Vamos pensar aí no agronegócio, na agricultura, na pecuária. Mas depois vem o uso urbano, para nos abastecer, o abastecimento público. Então a gente vê que esse crescimento é contínuo, e a projeção da Agenda 2030 é que isso continue progressivamente. E mesmo às vezes a população caindo em alguns lugares, o consumo de água aumenta. E aqui eu quis mostrar um pouco desse grau de segurança hídrica no país. A gente vê que é baixíssimo em alguns lugares, né? Porque a gente tem a falsa ilusão da disponibilidade de água no país, que a gente tem muita água. Só que a distribuição não é conforme a nossa urbanização. Então a gente tem essas manchas vermelhas, elas são muito críticas das áreas urbanizadas. E esse ponto que eu gosto de destacar muito, né? Aqui a gente tem uma classificação da ONU, como a gente classifica uma região pela disponibilidade hídrica. Quando ela tem mais de 20 mil metros cúbicos por habitante ano, é uma área abundante. Quando ela tem mais de 2.500, ela é suficiente. Menos de 2.500, ela já é considerada pobre. Menos de 1.500, ela é crítica. Aí vem a falsa ilusão da água no Brasil. Se a gente pega o Brasil, ele tem em torno de 35 mil metros cúbicos por habitante ano, se a gente pega a população do país todo. Só que aí a gente vem para as regiões críticas. O estado de São Paulo está aqui, 2.200, ele já é pobre em disponibilidade hídrica. Só que a gente pega as regiões mais urbanizadas do país, aqui a bacia do Capivari, Piracicaba, Capivari, Jundiaí, e mais crítico ainda São Paulo, a gente tem 200 metros cúbicos de disponibilidade hídrica por habitante por ano. E o fator que mais impressiona, a gente está nessas duas regiões, a gente é mais crítico que Israel, acreditem, tá? Porque Israel tem outras tecnologias que a gente não tem ainda para fazer esse tratamento e disponibilizar água para a sociedade. Então é muito falsa essa ilusão de que a gente tem água em abundância. E aí tem essa crença, né? A água caiu do céu, né? É muito caro ter água na nossa região. Por isso que a gente veio falar do impacto silencioso do desperdício e das perdas, porque mesmo nesse cenário, é gritante o que a gente tem de
desperdício e perdas. Perdas também é desperdício, tá? Mas para conceituar aqui, né, para ficar um pouquinho mais didático, na minha fala aqui, como que eu separo? Eu separo perdas, o que acontece antes de chegar no hidrômetro das casas, dos prédios públicos, das escolas, dos imóveis. E desperdício é o que depois que entrou no hidrômetro, que a gente pagou e ainda a gente joga fora. E isso acontece muito. Então, o desperdício é para dentro do hidrômetro, vamos falar, depois que a gente já passou no medidor, são vazamentos visíveis e não visíveis, obsoletismo, né? Equipamentos antigos, não se responsabilizar diretamente pelo pagamento, quando a gente está no trabalho, quando a gente está numa instituição pública, não está saindo do nosso bolso. Será que a gente está preocupada com aquela água? Quando a gente se hospeda no hotel, não está saindo, a gente, já paguei a diária mesmo, vamos desperdiçar, né? Tudo isso é um desperdício e que a gente corrobora. Falta de controlar e monitorar esse consumo, pouca sensibilização dos usuários em relação a conservar o ambiente, eu acho que isso é um fator muito pertinente. Principalmente a cultura da abundância e um aspecto bastante discutível, o preço da água. Se ele é baixo ou se ele é alto. Eu tenho certeza que algumas pessoas aqui nem sabem quanto paga de água na casa, se não for ela quem paga a conta. Então, esses são aspectos que eu gosto de destacar do desperdício, porque ele é invisível, a gente às vezes nem, por desconhecimento, nem leva isso em conta. E aí a gente consegue dimensionar isso em valores com alguns cases reais que a gente vem trabalhando na Monitora. Eu quero trazer aqui uma reflexão, porque isso desencadeou um trabalho em 160 escolas do município de Guarulhos, que é um case que eu quero trazer aqui para vocês. Acreditem, ainda hoje a gente tem escolas no Brasil que não têm água potável, nessa ordem de grandeza. Né? Olha, é do Conselho Nacional do Ministério Público de 2025 esse dado, e a gente tem mais de 6 mil escolas sem água potável e mais de 47 milhões de alunos matriculados nessas escolas. E aqui eu quis trazer o nosso estado, que na teoria, nosso estado o mais evoluído, na teoria e na prática, né? Acreditem, a gente tem escolas até na região metropolitana de São Paulo que não tem água potável para os alunos. São 132 escolas que a gente tem no estado de São Paulo, conforme esse mapa, conforme essa fonte, que não tem água potável. E detalha, a maior quantidade delas, 29, estão na região metropolitana de São Paulo. Né? Então, isso, para mim, é muito impactante. Foi muito impactante quando eu fiz essa pesquisa. E, em cima disso, a gente desenvolveu um trabalho nas escolas municipais da cidade de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. E aqui eu vou trazer o roadmap do caminho que a gente seguiu para chegar nesse resultado e vou mostrar o resultado do impacto financeiro de uma escola, que eu acho que impacta muito quando a gente ouve e vê esse número. Como que nós fizemos isso? Primeiro, a gente conheceu essas escolas. Conheceu em que sentido? Quanto essas escolas pagam de água? Quantos alunos, quantos colaboradores tem nessas escolas? Fizemos um inventário de todas as escolas. Só um parênteses, eu quero falar. Por que nasceu essa necessidade? Por que nos procuraram? Porque Guarulhos era uma autarquia, era da própria prefeitura. E aí ele virou uma concessão da Sabesp, eles começaram a pagar as contas, começaram a ver os valores das contas. E aí isso sentiu no bolso da gestão. E aí então o primeiro passo foi conhecer cada uma das escolas. Por meio de tecnologias de engenharia, a gente identificou vazamentos visíveis e possíveis não visíveis. Por diversos métodos de escuta, a gente buscou vazamentos efetivamente ocultos, né, os invisíveis, os não visíveis a gente chama, e providenciou-se o reparo desses vazamentos, tanto os não visíveis como os visíveis. E aqui eu vou trazer o resultado de uma das escolas para vocês. Escola de período integral, CEL, de alto consumo. A escola saiu ali, ela tinha picos de até 10 mil metros cúbicos por dia de água. A gente caiu para a faixa de menos de 2 mil.
Foi uma economia em 12 meses de R$602 mil em uma escola. Em uma escola. O contrato de fazer isso foi pago em 2 meses. O ano inteiro que a gente ficou inventariando as escolas, reduzindo o consumo. E isso é uma coisa assim, não tem... Usando a tecnologia, né, que a gente teve o apoio da tecnologia, no que depois que a gente fez o inventário, a gente monitora os consumos das escolas, para não esperar os 30 dias que a Sabesp vai fazer leitura, mandar uma conta. Então, o que a gente tem? Um dispositivo de baixo custo, um aplicativo da Monitora, que recebe essa informação, e qualquer desvio do consumo do padrão, a gente fala, pode ter um vazamento, vamos lá corrigir. É o alerta. E aí esse custo não foi tipo, foi 1 ano, mas isso agora, fazendo uma boa gestão, é para não voltar a acontecer, a não ser que se negligencie e não se mantenha a gestão eficiente. Tá? Isso no âmbito de desperdício, que eu queria compartilhar com vocês. Foi só a engenharia que resolveu? Não. Teve mais efeitos aí de impacto nesses valores, que é o trabalho da educação, que a gente chama de educomunicação, porque você tem o aspecto de sensibilizar, envolver e participar, diretoras de escolas, professores, alunos, né? A conscientização, as ações efetivas de ir lá e não deixar o vazamento lá aflorando, e esse aspecto de educomunicação, que não é por todo mundo na sala de aula, não. Pode ser uma educação formal, mas não formais, informais. Fazer as pessoas se sentirem pertencentes como um problema delas, e não como um problema do setor de manutenção das escolas, né? Então, isso foi um grande diferencial também. E buscando a sustentabilidade, né? Para ser socialmente justo, né? Pensando que tem escolas que não têm água disponível e outras desperdiçando tanto. Vou falar rapidamente aqui de perdas nos sistemas de abastecimento. Como o foco aqui é mais prefeituras, eu quis trazer isso, da importância para os próprios municipais, que isso pode acontecer muito, mas a gente também tem iniciativas e muitos projetos, e eu vou mostrar aqui, de perdas nos sistemas de abastecimento. Isso é uma grande área que a gente atua. E a gente tem essa diferenciação também, porque todo mundo fala que as perdas é culpa do DAI, do SAI, da Sabesp. Mas também tem a parcela da sociedade, eu quero trazer um pouquinho disso. Né? As perdas reais, sim, é uma questão de gestão, de pressão, gestão dos sistemas, que a água indo embora, mas a gente tem uma vertente de perdas aparentes, que uma parte sim pode ser falha de submedição de equipamentos, mas a gente tem outra parte que são fraudes, e quem que promove as fraudes? É a sociedade, são grandes empresas, grandes comércios, residências. E tudo isso é quando a gente escuta, de 100% tem 40% de perdas. Quanto será isso não é fraude? Quanto isso não é água, é forte a palavra que eu vou falar, mas quanto isso não é água roubada? Então, também tem essa vertente, quando não se paga pela água, quando se tem uma fraude, também acontece o desperdício. Quem vai poupar o que ele não está pagando? Né? Então, assim, eu gosto muito de trazer essas reflexões, tá, gente? Para a gente conseguir abordar isso em todas as vertentes, né? Porque isso é um problema transversal, não é de uma única organização. E aqui eu quis trazer um mapa falando exatamente desses índices de perdas, que são assustadores. A gente pensar, né, que um estado como São Paulo perde 34% da água que ele trata, não é nem da que ele capta. Ele capta das diversas fontes, manda para tratamento, é o que ele distribui, né? No meio do processo entre sair de uma reservação, sair de uma estação e chegar nos hidrômetros da casa da gente, dos comércios, das indústrias, dos condomínios, ele perde 34%. Então, imagine quanto a gente não desperdiça se aí dentro não está os desperdícios depois do hidrômetro. E a média nossa no país é altíssima, 40%. Aqui é só para a gente ter ideia, porque a gente abre a torneira lá da casa da gente, sai água, parece que é fácil chegar ali. A gente tem uma parcela significativa da população do país que é privada do abastecimento, de ter água na torneira, que às vezes tem que buscar água longe.
gente pega ali, ó, locais com 45% da população sem ter água, né? Então, são números impactantes e reais, para a gente perceber a dimensão desse problema no país. É um problema do mundo também, mas a gente tem muito o que fazer. E eu acho que o primeiro passo é tirar isso e desmistificar que a gente tem água em abundância. Eu quero dividir aqui com vocês que é possível melhorar esses números. Eu vou colocar aqui um vídeo rápido do depoimento da diretora do SAESA de São Caetano do Sul, que é um município que a gente vem trabalhando com eles há um tempo significativo, há mais de 10 anos pelo menos, e eles conseguiram atingir números de nível internacional de perdas. Quando o país está na ordem de 40%, vocês vão ver aqui na fala dela o nível que eles conseguiram chegar depois de um trabalho intenso e contínuo, tá? É ativo. Perdas assim, se você para de agir hoje, ela retoma e começa a aumentar. Mas eu quero que vocês ouçam dela o trabalho que a gente fez. Não vai dar para eu detalhar aqui o trabalho, mas todo o sistema que ela cita aqui, vocês podem ver na nossa mesinha depois. SAESA é uma autarquia municipal de São Caetano do Sul. É uma autarquia que tem mais de 50 anos de existência. O grande desafio que a gente teve foi trabalhar para a melhoria da gestão do sistema de abastecimento de água. Tive o prazer de conhecer a Monitora, que foi uma empresa que possibilitou o desenvolvimento de sistemas de gerenciamento e controle das redes de abastecimento. Instalamos diversos dispositivos, e esses dispositivos trouxeram para a gente dados em tempo real. Todos os dados provenientes de campo, dos equipamentos, dos sensores que nós instalamos, eles vão para uma base de dados no GeoMonitor, eles são transformar isso em indicadores, temos os mapas, relatórios, e com isso nós temos muito mais material para poder atuar na gestão de pressão. Foi grande o benefício, há 20 anos atrás, com 47% de perdas. Depois desse tempo todo, uma perda no sistema de 15%. É muito gratificante trabalhar num município que a gente sabe que é referência nacional, né, tanto em perdas como em outros índices também, tanto de tecnologia que a gente vê que é investido em saneamento, aqui em outras áreas também no município, e o quanto a Monitora ainda pode contribuir desde a etapa de diagnóstico, de entender no município o que já tinha, o que a gente podia melhorar, em aceitar as nossas sugestões, em instalar equipamentos que são modernos, de última geração, que a gente pôde colocar aqui para ter melhores resultados. Foi um investimento fantástico, foi um investimento em tecnologia, digitalização. Então, tudo isso contribuiu muito e estou muito satisfeita com o sistema desenvolvido. Bom, só para a gente concluir, acho que vocês viram que quando a média do país é 40%, a gente está em 15%. Talvez, se não o menor, um dos menores índices do país. Eu queria deixar para a gente refletir aqui o paradoxo da água e do diamante. Não sei quem conhece, mas é um paradoxo da economia, de Adam Smith. Por que o diamante custa mais caro que a água, se a água tem muito mais valor para a nossa vida? Então, acho que vale a gente refletir esse paradoxo, eu penso sempre nele, e dele nasceu até um slogan que a gente usa, que para nós da Monitora, a água vale mais que diamante, porque a gente precisa dela para viver. E aí uma outra coisa que eu quero falar é sobre o preço, que eu coloco muito isso em conta, porque a água é cara, é relativo, a gente precisa muito dela para viver. Tem um artigo que eu escrevi, publiquei há uns 2 ou 3 anos, que eu faço exatamente a comparação de quanto o brasileiro gasta com 1 metro cúbico de água, com a água que ele precisa no dia, e quanto ele gasta por dia com o celular. Ele gasta 4 vezes mais com o celular. Né? É um artigo que eu preciso atualizar os dados, mas com certeza cada vez isso fica mais dependente do uso dessas tecnologias que não são vitais. A água é vital. E mesmo assim a gente tem essas questões. Não acho que a água tem que ser cara para todos, mas deveria, além do necessário, ser muito caro, tendo benefício. Eu acho que todos têm que ter água suficiente num preço justo e acessível.
mas o suficiente e não o desperdício. Então, acho que é essa mensagem que eu queria deixar para a gente ver, se alguém tiver dúvida, essas tarifas médias aí, a gente paga por metro cúbico de água, essa média no país. As organizações municipais são os valores mais baixos, né? E eu também acho que isso devia ser equalizado para ser justo, para os órgãos municipais gerirem isso também, né? A gente vê que as empresas privadas têm a tarifa maior, as estaduais também no nível mais elevado, e as municipais, que fazem isso por si, têm as menores tarifas. Então isso também vale para refletir, é para refletir quão justo e quão importante a gente valorizar a água, né, e valorizar as ações de desperdício ainda no início, o que representou o prefeito de Botucatu falou, da gestão buscar evitar desperdício em tudo, inclusive na água. Acho que era essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Obrigada, gente.